Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai fazer um mergulho bem imparcial num texto pastoral super intrigante. Ele basicamente decodifica todas aquelas pressões que a gente vive na dinâmica familiar de hoje, sabe? Só que usando as lentes de uma narrativa bíblica bem antiga e o conceito de batalhas espirituais. É uma leitura que faz a gente pensar bastante, independente do que se acredita, principalmente pela forma como ele estrutura essa ideia de legado e sobrevivência em tempos de crise. Bora lá? Bom, o autor já começa jogando um paradoxo fortíssimo logo de cara. Pensa bem, o texto faz um contraste direto entre a abundância da nossa sociedade moderna, tipo, nossos recursos quase infinitos, tecnologia de ponta, informação o tempo todo, e um esgotamento emocional e relacional que é muito profundo dentro dos lares. A grande premissa aqui é que, olha só, por mais que a gente tenha de tudo do lado de fora, as fundações internas das famílias parece que nunca estiveram tão cansadas e enfraquecidas. Faz muito sentido, né? Então, para a gente entender essa crise e a saída que ele propõe, vamos dividir o assunto em 4 pontos centrais. Primeiro, a crise familiar atual. Segundo, o revestimento espiritual. Terceiro, o contraste entre herança e legado. E, por fim, o milagre no lar. Começando com o nosso primeiro ponto, a crise familiar atual. O mais interessante é que o argumento não fica só no achismo ou no que a gente observa hoje. Ele vai buscar um paralelo histórico lá na narrativa de 2 Reis, no capítulo 4. É literalmente um mapa de uma família enfrentando a ruína absoluta. A coisa toda começa com a morte do marido, o que já é um baque gigante, e aí a vulnerabilidade bate no teto quando um credor ameaça levar os filhos como escravos para pagar as dívidas. Imagina o desespero. Diante disso, o profeta Eliseu dá uma instrução meio inusitada. Ele manda a viúva juntar vasilhas vazias. E isso acaba num evento milagroso de multiplicação de azeite que resolve a crise financeira inteira. É exatamente desse cenário de perda total que o autor tira as lições dele. Só que a análise vai muito além de dinheiro ou luto. Baseado no livro de Efésios, o material afirma que as famílias de hoje estão sofrendo o que ele chama de ataques invisíveis. A ideia que ele transmite é que a crise não é um mero acaso do destino, sabe? Na verdade, seria uma batalha espiritual focada em destruir 4 áreas vitais: a estabilidade dos casamentos, a segurança dos filhos, a própria fé e, claro, aqueles valores fundamentais que seguram as pontas dentro do ambiente doméstico. E tem um detalhe aqui que é absolutamente crucial. O texto destaca que o marido que faleceu era alguém que temia ao Senhor. Isso meio que quebra aquela expectativa comum, mostrando que a crise e a dor e até as dívidas podem invadir a casa de qualquer um, inclusive as que têm um histórico religioso super forte de devoção. Ou seja, segundo o texto, ter fé não é uma bolha impermeável contra as tragédias da vida. E isso nos leva à parte 2, o revestimento espiritual explicado. Bom, se a fé não bloqueia as tragédias, para que ela serve na hora da crise, afinal? O texto chama isso de revestimento espiritual. E olha, não é um campo de força mágico, tá? Muito pelo contrário. O revestimento é apresentado como um alicerce, uma estrutura interna. A premissa central do documento inteiro é essa: servir a Deus não te dá um passe livre para uma vida sem problemas, nem impede que as tempestades cheguem. Mas, e aqui está a sacada, esse alicerce impede que a casa venha abaixo quando o impacto inevitavelmente acontecer. Essa citação resume o conceito com perfeição. O autor bate na tecla de que a proteção espiritual é, na verdade, sobre resistência e integridade estrutural. A armadura, dentro dessa teologia, não é uma ferramenta de fuga, mas um suporte de sustentação. O grande objetivo não é a ausência da crise, mas sim conseguir sobreviver através dela. O autor até alerta que as forças contrárias tentam focar em destruir o tal do altar da casa, que é uma metáfora bem interessante para um ambiente de fé do dia a dia. O argumento é muito direto. As paredes de fora da família, tipo a área financeira ou a saúde, podem sofrer pancadas fortíssimas. Mas se esse altar interno estiver firme com o revestimento espiritual, a essência e o legado daquela família simplesmente não podem ser destruídos, mesmo no meio dos destroços. Indo agora para a parte 3, herança material contra legado espiritual. Aqui a gente vê um contraste gigante sobre o que realmente tem valor naqueles momentos de necessidade extrema. De um lado a gente tem a herança material, coisas como casas, carros, conta bancária, coisas que acabam que são temporárias. Do outro, o legado espiritual, aquele exemplo diário de resiliência, a prática dos valores, a referência de fé. O autor defende que os bens materiais podem simplesmente evaporar do nada numa crise, que foi exatamente o que rolou com a viúva, mas o exemplo espiritual é o que funciona como uma verdadeira bússola para guiar todo mundo na hora da escuridão.
E tudo isso fica muito claro com essa afirmação surpreendente da viúva para o profeta. Pensa com a gente. No pico do desespero dela, ela não usa status social ou o dinheiro que o marido não deixou como credencial para buscar ajuda. De jeito nenhum. A única credencial que ela mostra é o caráter espiritual dele. O temor a Deus foi literalmente o único patrimônio de verdade que sobrou ali e foi o que abriu as portas para a restauração. Pensando nisso, o autor faz uma crítica bem afiada. Ele solta um alerta super sério para os pais de hoje em dia que muitas vezes entram naquela correria frenética para acumular bens materiais e segurança financeira, mas acabam negligenciando totalmente a construção de um exemplo vivo de fé. A mensagem é que focar só em deixar coisas para os filhos não adianta de nada se a gente não construir resiliência e valores dentro deles. Chegamos então à parte 4, o milagre no lar. O ponto de virada da narrativa muda completamente com essa pergunta crucial do profeta: o que você tem em casa? O autor aponta que a intervenção divina, ou a solução para o problema, não começou com um caminhão de dinheiro chegando de fora. Pelo contrário, tudo começou avaliando os recursos que já estavam dentro daquela casa, por menores e mais insignificantes que pudessem parecer. É uma baita lição sobre olhar para dentro antes de sair procurando soluções lá fora. E o texto vai ainda mais fundo observando uma coisa super comum. Quando a adversidade bate, a gente tem a tendência real de focar obsessivamente no que está faltando. Só que, de acordo com o autor, a provisão divina não precisa de abundância para começar a agir. Ela atua em cima daquele restinho de recurso, daquele pequeno fragmento de fé que sobrou. A viúva tinha só um pouquinho de azeite numa botija e, bom, isso foi mais do que suficiente. As características de como esse socorro apareceu são muito específicas. Primeiro de tudo, o texto bate forte na tecla de que o milagre não rolou num evento público, num palácio, foi na intimidade de uma casa comum. Segundo, usou as coisas e os relacionamentos que ela já tinha na comunidade, pedindo vasilhas emprestadas. E terceiro, e talvez o mais importante, o azeite continuou fluindo sem parar desde que tivesse vasilha vazia ali para receber. E essa dinâmica das vasilhas vazias cria uma metáfora simplesmente belíssima de disponibilidade espiritual. O argumento é que as famílias que estão buscando restauração ou provisão precisam, de propósito, abrir espaço para isso no dia a dia. Se a agenda da família está explodindo de compromissos, sem espaço nenhum para conversar, cultivar as relações e a espiritualidade, a fonte simplesmente seca. Provisão exige um espaço dedicado para acontecer. E como contraste final, o texto fecha de um jeito muito poético. De um lado, o inimigo olhou para aquela situação e viu uma família totalmente acabada, falida e pronta para ser escravizada. Mas a perspectiva divina viu uma coisa completamente diferente. Viu um altar que ainda não tinha se apagado. A mensagem final de esperança é que, por mais que a estrutura externa da família pareça em ruínas, se sobrar um pouquinho daquele alicerce espiritual, a restauração já está trabalhando silenciosamente lá dentro de casa. E para fechar a nossa análise, eu deixo essa provocação central com vocês. No meio de tanta coisa que a gente consome, constrói e corre atrás o dia todo, qual é o legado de verdade que está sendo depositado lá no interior da próxima geração? É o tipo de reflexão que vai muito além das finanças e mexe direto nas fundações invisíveis dos nossos lares. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais esse mergulho profundo com a gente. Continuem sempre questionando, aprendendo e até a próxima.